Tudo bem, gente? O meu nome é Mercy. E o meu namorado me traiu com minha irmã gêmea siamesa. Dá pra dizer que eu sou um milagre, porque a maioria das pessoas com a minha condição morre em até 24 horas depois de nascer, mas eu não morri. Bom, nós não morremos. Eu e minha irmã Lane somos gêmeas siamesas. Nós temos o mesmo corpo, mas cabeças separadas. E mentes muito, muito diferentes. Desde o dia em que a gente nasceu, eu sempre fui muito focada e determinada. Eu queria aprender, ir em busca de conhecimento, ver o mundo, ser expert em alguma coisa. Mas Lane não. Lane era impulsiva, como se fosse um diabinho, me tentando a fazer umas coisas loucas. E é por isso que as coisas começaram a dar errado. A heroína e a vilã. Presas, no mesmo corpo. A gente tinha uns 8 anos quando começamos a nos odiar. Nossos pais eram meio rígidos, ou talvez só estivessem preocupados com a gente. Mas a Lane não sabia como lidar. Ela sempre os respondia ou gritava com eles. Um dia, ela até gritou com a mamãe coisas do tipo: "Eu te odeio! Eu vou sempre te odiar por causa da minha aparência! A culpa é toda sua!" Depois daquilo, notamos que a mamãe começou a ficar meio fria e distante de nós. Ela não queria mais ficar com a gente, não queria que a gente fosse em lugares públicos com ela. Como se tivesse vergonha de ser nossa mãe. Daí um dia, a gente foi tomar café da manhã e ela tinha feito uns sanduíches e disse: "Fiquem em casa hoje." E foi embora sem dar explicações. Minha irmã riu e falou pra mim: "Maravilha! Agora a gente pode ir pro quarto dela e passar maquiagem sem que ela saiba." Nós fomos até o quarto dos nossos pais. E na mesma hora, eu senti que tinha alguma coisa errada. Faltava alguma coisa. Essa sensação horrível não saía da minha cabeça. Eu tentei não dar bola, mas depois que a gente mexeu em tudo lá dentro, eu já sabia a verdade. Mamãe foi embora. Ela foi embora pra sempre. Eu comecei a chorar, e nós descemos correndo, até a frente da casa, e ela estava lá, sentada dentro do carro, com um monte de malas, chorando. Nós fomos até lá, e Lane começou a bater na janela, mas quando a mamãe nos viu, ela ligou o carro e foi embora. Eu só ouvia a Lane gritando pro vazio: "Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio!" O papai até que tentou acalmar a gente e disse que ela só devia estar precisando tirar umas férias por um tempo. Só que ela nunca voltou. E isso era só o começo. Até minha adolescência, eu era coadjuvante da minha própria vida. À noite, o papai e a Lane assistiam futebol e comiam pipoca enquanto eu tentava ler ou fazer a tarefa de casa. Depois de um tempo, acabei desistindo e ficava só assistindo a Lane se divertindo enquanto eu só seguia em frente, só aceitava tudo como era. Mas aí aconteceu uma coisa, um alguém que me deu esperança. A gente fazia aula de química e tinha esse cara na nossa sala, o João. Eu estava respondendo as perguntas do professor quando o João olhou para mim, com uma sobrancelha levantada, como se estivesse me desafiando. E ele começou a responder as perguntas também, tipo uma competição. Eu senti um fogo dentro de mim. Aí comecei a me perguntar, como seria ficar com um garoto? Nessa hora, o sinal tocou. O João estava vindo na nossa direção e eu tinha certeza que ele ia me chamar para sair. Mas aí a Lane disse: "Sai fora, nerd!" Eu não conseguia me levantar. Eu estava ali, sentindo, de novo, a mesma coisa que eu senti quando tinha 8 anos e vi alguém muito próximo de mim indo embora. Então, o João só saiu e foi na direção dos nossos colegas. Nossa, eu tava com tanta raiva. Eu juro, queria acabar com ela. Mas eu não podia. Não podia fazer nada com ela sem me machucar. A gente estava indo embora e minha cabeça estava a mil. Foi quando eu percebi que preferia viver a metade da minha vida de forma completa do que ficar lutando contra aquele diabinho do meu lado o tempo todo. Então eu respirei fundo para arrumar coragem e fiz uma proposta para ela. "Olha, você odeia isso tanto quanto eu, certo?" Ela fez um som sarcástico, como se qualquer pessoa fosse odiar estar comigo o tempo todo. "Ok, vamos fazer um acordo. Você me dá um ano inteiro, só pra mim.
e depois eu te dou 1 ano para você fazer o que quiser. Pode ser? Ela pensou um pouco e concordou. Tá, eu sei que essa ideia foi bem ridícula e que nunca daria certo, mas acho que eu tinha que descobrir do pior jeito. No começo, deu tudo certo. Nós decidimos que aquele seria o meu ano. Então, eu estudei pra caramba. Só tirei 10 e dei o meu melhor para entrar na melhor faculdade possível. Eu finalmente me sentia confiante, já que não tinha que aguentar o egoísmo da minha irmã. Então, eu falei pro João que eu gostava dele e a gente começou a sair. Claro que em alguns encontros, a Lane acabava fazendo algum comentário sarcástico, ou conseguia deixar a gente ainda mais envergonhados do que o normal. Mas estava indo tudo bem. Até o último dia. No último dia, eu me senti como a Cinderela. Quando passa da meia-noite, ela se transforma numa camponesa, segurando uma abóbora, e foi literalmente o que aconteceu. A gente estava jantando numa casinha de madeira linda, no meio do nada. A gente queria que fosse um momento especial, para poder se despedir da forma mais maravilhosa possível, até o ano seguinte, quando poderíamos ficar juntos de novo. Era 5 para meia-noite e eu estava quase chorando, quando vi que o João estava meio que encarando a Lane e tentando não sorrir. Algo estava errado. Eu fui beijar o João pela última vez, quando ouvi o alarme da minha irmã tocar. Ela empurrou a minha cara e deu risada. Acho que é só isso, queridinha. Meu Deus, que ano mais chato e inútil que eu tive! Eu queria gritar com ela, mas aquelas eram as regras que eu mesma criei, então eu tinha que segui-las. Eu já estava pronta para me levantar e ir embora, quando o João pegou a minha mão. Quer dizer, na verdade, ele pegou a mão da Lane. Sabe, você não precisa ir embora. Eu já ia responder, mas não deu tempo porque a Lane respondeu. Ela disse, eu sei. Foi aí então que eu percebi que ele estava falando com ela. Ele botou a mão no meu cabelo e disse, quer dizer, vocês são tipo a mesma pessoa, não é? Eu não podia acreditar no que ele estava dizendo. Ele sabia o quanto a minha independência era importante para mim. Ele sabia o quanto eu queria ter minha própria vida, os meus objetivos, o meu amor. Mas ele não entendia. Em questão de segundos, meu conto de fadas se transformou em um inferno para mim. O meu primeiro amor resolveu namorar a minha irmã. E ela nem se importou que estivesse me machucando. Eles, ou melhor, nós, passamos a noite toda juntos e eu nunca me senti tão mal. No dia seguinte, eu acordei primeiro e a Lane ainda estava dormindo. Eu senti um ódio fervendo dentro de mim e o que eu queria era acabar com ela. Comecei a olhar pelo quarto procurando por ideias e vi uma tesoura perto da nossa cama. A Lane nunca ligou muito para a escola. Ela ligava mesmo para a aparência. Então eu peguei a tesoura e cortei o cabelo dela todinho. Ela ficou quase careca. Eu sabia que aquilo ia fazer ela querer parar de sair e de arruinar minha vida. Pelo menos por um tempo. O João acordou e veio falar com ela. Mas assim que ele viu a cara dela, ele gritou. É claro que ela acordou e aí foi que o caos começou. Primeiro ela ficou confusa com a gritaria do João. Mas depois ela colocou a mão na cabeça e começou a gritar e chorar, correndo para todo lado. Naquela hora, o João gaguejou. Pra mim não dá. E foi embora enquanto ela dava um piti. Quando chegamos em casa, ela já tinha se acabado de chorar. Meu pai me deu um olhar super decepcionado. Me entregou um envelope grande e disse, vocês deveriam cuidar uma da outra. Eu abri o envelope e comecei a ler a carta. Meu coração veio na boca. Era uma carta de aprovação da faculdade que eu queria. Eu ia poder estudar jornalismo. E quando eu comecei a gritar de animação, eu vi a Lane abrindo os olhos. Você nunca pensou que eu também tinha sonhos? Ela disse com uma voz triste e suave que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não sou um tumor, sabe? Eu sou uma pessoa. Puxa vida, um ser humano! A honestidade dela acabou comigo. Eu estava tão focada na minha independência, nos meus sonhos e no meu sofrimento, que nunca pensei no que ela queria. E, naquela hora, eu fiquei tão brava porque eu queria muito poder abraçar a minha irmã, mas eu não podia.
Eu peguei um espelho e olhei fundo nos olhos dela, provavelmente pela primeira vez. Eu vi que ela sentia tanta tristeza e dor quanto eu também sinto. Essa menininha que nasceu com uma energia gigantesca, presa com uma nerd. Essa menininha que perdeu a mãe e agora foi traída pela própria irmã. Eu provavelmente era a vilã da história dela também. Aquela semana foi mágica para nós duas. Eu acho que a gente tinha que passar por aquela tragédia para poder se unir. Nós decidimos que a partir daquele momento, todos os anos seriam o nosso ano. A gente ia estudar juntas, se divertir juntas e a gente ia lutar juntas contra qualquer um que tentasse nos separar. E, mesmo que isso tenha começado comigo, é a nossa história. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.